E aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, começando mais um devocional. Hoje eu quero trazer uma palavra com o título: Qual a Igreja Verdadeira? Muita gente fala sobre isso, muitos religiosos, de certo modo, falam que a Igreja Verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas onde está isso na palavra de Deus? Né? Onde está isso dentro da Bíblia? Não existe. Né? Nunca foi dito que a igreja X ou a igreja Y era a igreja verdadeira. Porque na verdade Jesus não deixou nenhuma igreja, nenhuma placa, nenhum título que pudesse sustentar esta palavra ou isso. Ninguém pode dizer que a igreja tal é a igreja verdadeira. Eu não posso dizer que a igreja evangélica é a igreja verdadeira, eu não posso dizer que a igreja católica é a igreja verdadeira, porque não existe isso. Só que nós entendemos muito isso porque foi uma das primeiras que foram criadas. Foram uma das primeiras igrejas a serem levantadas. Mas isso não quer dizer que ela é a igreja verdadeira, a igreja que Jesus deixou que você seguisse, a igreja que Jesus deixou que você estivesse. A igreja que Jesus deixou que você fosse buscá-lo, que você fosse adorá-lo. Não existe. Né? Para a gente melhorar, é muito simples. Qual era o estado, qual era o governo que estava naquele período que Jesus foi crucificado? Quem governava o mundo, quem governava o país naquele período que Jesus foi crucificado? Os romanos. Como chama-se a Igreja Católica hoje? Igreja Apostólica Romana, porque foi fundada em Roma pelos romanos. Então, como é que a Igreja Católica Apostólica Romana disse que eles são a primeira igreja, ou então a igreja verdadeira, a igreja que Jesus deixou, se eles mesmos mataram Jesus, se eles, a partir da base deles, da base da cultura deles, foi que Jesus foi morto? Não só Jesus, mas todos os discípulos, os seguidores de Cristo, foram assassinados, né, pelos romanos, pela igreja de Roma. Então, como pode-se dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja verdadeira? Nem na Bíblia existe isso, eles não têm base bíblica para dizer isso, eles não têm fundamento para dizer isso. E a gente não vê uma palavra sequer que Jesus tenha dito isso. Então, busque aprender, busque entender, busque conhecer. A palavra diz que o povo de Deus morre por falta de conhecimento. O povo de Deus é todo aquele que busca a Deus, que adora a Deus, que serve a Deus. Não é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas sim aquela que busca ao Senhor. Esse é o povo de Deus. Jesus certa vez disse que os irmãos, mãe dele, eram todos aqueles que fizessem a vontade do Pai, né? Ele tinha os seus irmãos, tinha a sua mãe, que deu a luz a ele, que gerou ele como um homem. Mas ele, a parte divina do Senhor, dizia que todo aquele que fizer a vontade de Deus é irmão dele, é filho dele, é mãe dele. Então, busque aprender, busque conhecer. Leia a história, conheça a história da igreja. Conheça a história dos fundamentos da igreja, da base da igreja, para você entender que Jesus não deixou religião. Jesus deixou que você apenas o adorasse. A religião foi fundada por homens. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica foram fundadas por homens. Jesus deixou apenas que buscasse a ele. Então não existe esse negócio de igreja verdadeira que é tal, ou X ou Y. Amém? Fica com Deus. Uai, seu app de vídeos curtos.